Shalom, graça e paz vos sejam multiplicados. Hoje nós vamos ler Cantares, capítulo 6. Vamos aprender sobre o que está nesses livros proféticos de Cantares, capítulo de número 6. Vamos lá, Cantares, capítulo 6, diz assim: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista do teu amado? Buscaremos contigo. Alguém estava falando com a noiva. E quem é essa noiva? Nós vemos que o Messias veio reunir 3 grandes exércitos. Né? O primeiro exército nós vimos que já foi arrebatado. Aonde está isso nas Escrituras? Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 27 e versículo 51, que diz assim: E eis que o véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, andavam na cidade santa e apareceram a muitos. Vemos aqui, então, o primeiro grande exército. Quem foi esse exército, né? Os que morreram aguardando a vinda de Cristo. Nós estamos hoje aguardando a volta de Cristo, mas naquela época as pessoas, pelas profecias, sabiam que o Messias viria. E aqueles que morreram nessa esperança que o Messias viria, quando o Messias veio, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, ressuscitou, deu ali o brado, né? Ele, aqui no versículo 46 nos mostra, né? E perto da hora nona, exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que está falando? Está em aramaico. Então Jesus está falando assim: Deus meu, por que me desamparaste? E nós vemos aqui, quando o Messias estava morrendo, ele rendeu o seu espírito ali. Tem um salmo que fala sobre isso, é o salmo de número 22, e o salmo começa justamente assim: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse salmo, nós vamos encontrar a descrição da crucificação do Messias. Era a profecia que falava que o Messias iria ser crucificado no Calvário, no madeiro. Então nós vemos ali Jesus, o Messias, né? Ele fala Eli, Eli, lama sabachthani. Ele fala em aramaico. O nome Yeshua é o nome Jesus, né? Yeshua está em aramaico. Yeshua significa Joshua. A pronúncia de Yeshua é Joshua, que significa Josué. Joshua. E a tradução de Joshua para o nosso idioma ficou Jesus. Tá? Quem colocou essa tradução devia ter colocado Josué, mas colocaram Jesus, mas tem o mesmo significado, porque uma vez que colocaram, já está oficial, então o nome do Messias é Jesus. Já foi validado esse nome. Tanto é que os demônios, nesse nome, eles têm que sair, os enfermos eles são curados, porque nesse nome há poder. É um nome que está sobre todo o nome. Então nós vemos que Messias ele fala em aramaico, e ele chega aqui: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos ali na hora que o Messias estava rendendo o seu espírito, na hora que ele estava morrendo, entregando o seu espírito a Deus. Aí ele fala assim, né? Em aramaico ele ora e ele rende então o seu espírito. E então acontece Mateus 27 e 51. O véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Significa que nós hoje temos acesso direto ao Santo dos Santos. Não tem mais aquele véu que separa o Santo dos Santos do pátio do templo. Agora temos acesso direto. Significa que através do Messias, através de Cristo, nós podemos chegar diante de Deus Pai, o Criador, e falar direto com Deus, como o sacerdote fazia naquela época, uma vez por ano, quando eles entravam no Santo dos Santos para falar com Deus.
Se o povo tivesse ali cometido pecado, ele era fulminado ali na hora, né? E nós vemos que agora isso rasgou-se, não tem mais. Agora nós podemos, através do sangue do Cordeiro, revestidos do sangue do Cordeiro, nós podemos chegar diante de Deus. Então, é como se ele fosse o nosso mediador nesse sentido. Nós, através do sacrifício do Messias, revestidos pelo sangue do Cordeiro, nós podemos chegar diante de Deus sem sermos mortos e fulminados por ele. Porque quando Deus olha para nós, ele vê o sangue no umbral da porta, assim como lá no Egito, né, quando o anjo da morte passou para a morte dos primogênitos, eles colocaram o sangue do cordeiro no umbrais das portas, e isso estava apontando para os escolhidos que seriam revestidos pelo sangue do cordeiro. Então hoje, com o sangue do cordeiro sobre nós podemos chegar diante de Deus, diante do Pai, o Criador, e não sermos fulminados. Então, quando o Pai olha para nós, ele vê a marca do sangue sobre nós. Então ele não nos mata, como aconteceu lá no Egito, a morte dos primogênitos. Estava apontando para este fato bíblico sobre a volta do Messias e aquele povo que é revestido com o sangue do Cordeiro. Como naquela época eles passaram o sangue nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse naquela casa e não ceifasse a vida dos primogênitos do povo de Deus. Hoje, o anjo da morte não terá mais poder sobre a igreja depois do arrebatamento. Quando a igreja, eu estou falando dos escolhidos. É um povo que Deus vai escolher da face da terra. E quando esse povo for escolhido, a morte não terá mais poder sobre esse povo. Então esse povo vai ser transformado. Lembra que eu falei que são 3 exércitos? Primeiro exército já foram arrebatados, como nós vimos ali em Mateus capítulo, como nós estamos vendo aqui, Mateus capítulo 27, olha só. E abriram seus sepulcros, 27 e 52. E muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então eles já foram. O Messias, quando ressuscitou, ele já ressuscitou com uma grande multidão, com um grande exército. Ele não ressuscitou sozinho. Já levou com ele a primeira remessa, a primeira divisão do exército. Os que morreram aguardando a vinda do Messias. E depois, então, agora ele vem buscar o segundo exército. E quem é o segundo exército? O segundo exército, nós aprendemos aqui em Cantares capítulo 4, que está falando daquela noiva que já morreu, está dormindo no Senhor, mas o coração está velando. Então o coração está velando quando ouvir o som da trombeta tocar, que é a voz do Messias, porque lá em Apocalipse fala que a voz dele tem som de trombeta. Nós vemos isso lá em Apocalipse. Nós já estudamos no capítulo 5 sobre isso. A voz de trombeta. A voz do Messias é como som de trombeta. Então, quando o Messias chegar nas nuvens e ele falar: "Ô, minha pombinha, vem", é o arrebatamento. Então, quem que vai estar sendo arrebatado? Os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo serão revestidos da incorruptibilidade, receberão um corpo novo espiritual e irão ser arrebatados para junto do Messias. E lá já tem a primeira divisão do exército que já subiu. Agora esse povo que vai ser arrebatado vai juntar-se a essa divisão que já está lá com ele. Essa divisão do primeiro exército. Então, vai se formar ali uma grande fileira de um exército. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso na própria Bíblia aqui, no capítulo 6, vai falar sobre isso, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13. Volta, ó Sunamita, volta para que nós te vejamos, porque olhas para a Sunamita como para 2 fileiras de grandes exércitos. Então está aqui no versículo 13, falando sobre 2 fileiras de um grande exército. Em outra tradução, aqui fala porque a Sunamita ela dança a dança do noivado. Só que essa dança do noivado ela tem bandeiras quando ela faz essa dança do casamento. Está falando aqui das núpcias, do casamento. Então, o que tem num exército? Um exército tem bandeiras. Então, é aquele grande exército que carrega as bandeiras.
né? Formidável como um exército com bandeiras. Então está falando disso, está falando a noiva, ela vai estar ali, fazer o exército carregando as bandeiras, é como se fosse a noiva dançando a dança do casamento, das bodas do Cordeiro. Então vamos lá. Eu li até agora o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 6, né? Vamos ler novamente. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa? Para quem que ela está falando? Né? Ela está falando para aquelas que estavam vivas. Esse é o terceiro exército, a terceira divisão. Então, ó, o primeiro exército já foi lá na cruz do Calvário, quando o Messias morreu, essas pessoas ressuscitaram. Foi tanto poder quando o Messias falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi tanto poder que a natureza sentiu, a natureza gemeu, a natureza chorou, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, os mortos que haviam morrido ressuscitaram. Foi tanto poder que houve trevas sobre a terra, a natureza chorou, a natureza sentiu. A Bíblia fala que o céu escureceu, o sol escureceu e não deu mais a sua luz. Até as 3 horas da tarde ficou noite sobre a terra. Ficou noite, porque verdadeiramente ele é o Messias. E os soldados que estavam ali crucificando ele, nós vamos ver aqui no versículo 53, ó, depois que o povo saiu do sepulcro, que eles foram ressuscitados, né? Ó, versículo 53. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, depois que eles foram ressuscitados, eles ainda andaram pela cidade e apareceram a muitos. Muitos entes queridos que estavam ali recentemente, tinham morrido, puderam rever os entes queridos antes deles forem arrebatados para o céu. Então, versículo 54. E o centurião, olha só quem estava crucificando. Os soldados e os centuriões, né? E o centurião, com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, grande medo, ficaram com medo. E disseram assim: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Eles reconheceram, por todos os sinais que aconteceram, tudo que aconteceu ali, eles reconheceram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Capítulo 6, versículo 2. O meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para alimentar nos jardins e para colher os lírios. Nós vemos aqui, queridos, que, então, capítulo 1, versículo 1 fala alguém falando com a noiva. E quem é essa noiva mesmo, né? É aquela que estava viva, porque os que estavam mortos já foram arrebatados. Nós vemos isso no capítulo 5, né? Capítulo 5, os que estavam mortos já foram arrebatados. Então, quem ficou é o que estavam vivos, é esses que vão ser transformados num corpo imortal, não vão mais morrer, porque vão ser revestidos da imortalidade, porque Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Então, na volta do Messias, os que estiverem vivos, que serão transformados, esse terceiro exército, eles vão ser transformados e vão ser revestidos de um corpo imortal. E aqui nós vemos que alguém está falando com essa noiva. Olha só. Para onde o teu amado, ó mais formosa das mulheres? É alguém que reconheceu que aquela que estava ali era a mais formosa das mulheres. Como nós vemos isso? Como que isso acontece, né? Porque ela tinha um brilho diferente. Nós vemos aqui no versículo 10, olha só. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Então, quando o Messias volta e ele arrebata a noiva que estava dormindo, os que estiverem vivos serão transformados. Não sabemos se vai acontecer na mesma hora ou se essa transformação vai ser espiritual e aguardando a vinda do Messias. Eu só sei que Israel vai reconhecer. E é justamente nessa hora que Israel vai se converter ao Messias. Quando eles verem a noiva que foi juntada com Israel. Porque olha só, versículo 2 aqui. Ó, o meu amado desceu ao jardim dos canteiros de bálsamo para se alimentar no jardim e para colher os lírios. Então ele veio para colher os lírios, as flores.
os escolhidos. Ele veio para colher os escolhidos. Versículo 3. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele alimenta entre os lírios. Aqui está falando do banquete. Então, quando ele vir colher os lírios, ele vai levar essas pessoas para um banquete. As bodas nupciais do Cordeiro. Vai ser um banquete. E aqui no versículo 4, ó. Formosa és, minha amiga, como a Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Aqui está falando que essa noiva que ficou aqui, que não subiu, ela ficou porque estava viva e Jesus veio buscar os que haviam morrido. Né? Esse é o segundo exército, os que haviam morrido. O terceiro exército é os que ficaram vivos. Então esses que estavam vivos serão revestidos de uma luz, como está escrito aqui no versículo 10. Ó. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? A gente vai brilhar. Nós vamos estar brilhando. Né? E aqui no versículo 4, como a Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável. Aqui fala de duas que vão se unir. Jerusalém e a Tirsa. Quem é a Tirsa? A Tirsa tem três aspectos, né? Podemos ver como uma pedra preciosa. Em hebraico significa beleza e prazer, mas a Tirsa é uma pedra preciosa de várias cores. É uma pedra preciosa que tem várias cores. O que significa isso? Significa que o povo de Deus, quando foi espalhado pela terra, eles se misturaram com as nações e são várias línguas, vários povos de tribos e línguas, nações diferentes. Então, aqui está falando que a noiva, versículo 1, né? Pergunta para essa que foi transformada: onde ele está? Para que nós o procuramos, o busquemos com você, contigo. Então elas estão se convertendo, elas estão querendo procurar o Messias. No versículo 4, formosa és, amiga minha, como a Tirsa. Então o Messias fala assim, ó, é como a Tirsa. Você brilha, você tem várias cores. Você é uma pedra preciosa que tem várias cores, várias nações, povos, tribos e línguas. Está tudo ali, né? Aprazível como Jerusalém. Então Jerusalém vai estar junta. Assim como o primeiro exército dos que morreram lá quando o Messias ressuscitou vai se unir com o segundo exército, que eram os que morreram aguardando a volta de Cristo, assim também os que estiverem vivos vão se unir com Jerusalém. Nessa época Israel vai se converter, eles vão aceitar o Messias e eles vão ter, vai ser grande a conversão, porque vai ser tão forte que o Messias vai falar assim, versículo 5, ó, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam, o teu cabelo é como o rebanho das cabras, que pastam em Gileade. Aqui fala que nessa hora, quando Israel se converter, vai descer sobre eles uma unção sobre a cabeça, vai molhar os cabelos na unção e vai ser como um rebanho de cabras, porque os cabelos são longos, né? Quando as cabras sobem a montanha ali, a gente olha de longe e vê aqueles cordões longos de cabras subindo a montanha pelos caminhos. Então tá falando disso. Os cabelos são longos e aquele óleo, aquele azeite da unção vai descer sobre Israel nessa época, porque eles vão se converter ao Messias nessa época. Então vão ser formosos, vão ficar com os rostos formosos. Formosa és, minha amiga minha, como a Tirsa. Está falando desse povo que estava espalhado sobre a terra, esses lírios, esses escolhidos que tinham perfume, estavam perfumados, limpinhos como lírio, mas estavam espalhados e que agora foram juntados. E aprazível como Jerusalém. Jerusalém, então, se une a esse exército e forma, então, duas colunas de exército no céu. Os que morreram em Cristo e os que serão transformados e arrebatados em vida. Então, são dois exércitos que na verdade, são três exércitos. Os dois primeiros se uniram em um grande exército e os dois segundos, que são os espalhados, a Tirsa e Israel e Jerusalém, vão se unir formando um único exército. Então são dois exércitos gigantescos que o Messias vai estar comandando como general dos generais. Então ele fala assim, desvia de mim os teus olhos, versículo 5, porque eles me perturbam. Tão grande era a conversão, o pranto que Israel vai fazer, como está lá na profecia de Zacarias, capítulo 12, 13 e 14, que fala sobre isso.
Israel vai se converter, aquele que foi transpassado, eles vão aceitar como Messias, então vai haver grande pranto. Ah, nós matamos, nós rejeitamos, ele vai cair sobre eles essa culpa, esse pranto. E esse techuvá que eles vão fazer vai ser o maior techuvá de todos os tempos. A nação inteira vai se arrepender. Então, o Messias até fica constrangido. Ele olha aqui, versículo 5, e fala: Não, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Oh, aleluia. Versículo 6. Os seus dentes são como o rebanho das ovelhas que sobem do lavadouro. Aqui está falando também os dentes limpos que comem da fruta da maçã, né? Porque a maçã, ela limpa, ela tem propriedades endogástricas e ela limpa a nossa boca. Então, os dentes limpos está falando de quem se alimenta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é comparada na Bíblia como a maçã. Versículo 7. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre as tuas tranças. Então, a mesma coisa que o Messias falou para aquele povo que foi arrebatado, que estava dormindo no Senhor, ele fala aqui então para o segundo exército, que também tem boas obras. A romã é os enfeites das nossas vestes. Nossas vestes estão enfeitadas com boas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Não, porque a Bíblia nos ensina que as boas obras são fruto da salvação. Então, se você já está com o nome escrito no livro da vida, mantenha o seu nome lá. Guarde os mandamentos, faça o esforço de você chegar até o final da sua jornada, da sua caminhada, sem se desviar da lei do Senhor. E então o que vai acontecer? O seu nome estando lá, você já está com a sua salvação enquanto seu nome está lá, né? Temos que seguir os mandamentos de Deus até o final para que o nosso nome não seja riscado do livro da vida. Então, por isso não podemos nos desviar deste caminho. A salvação já nos foi dada, mas ainda não estamos salvos, porque ainda não chegou lá no final, né? Só quando chegar lá no final da nossa jornada, da nossa caminhada, quando nós formos recolhidos como feixe de lenha a seu tempo, colocado lá, né? Então é só ali que vai ser definido se a pessoa está salva realmente ou não. Então, para isso, nós temos que permanecer no caminho, permanecer no Evangelho para chegarmos até o final ali. Então, aqui está falando sobre perseverança. Temos que persistir, perseverar. Versículo 9. Mas uma é a minha pomba, imaculada, a única de sua mãe, a mais querida. Aqui fala que existem muitas rainhas, existem muitas princesas, mas o Messias fala assim: uma só é a minha pomba, uma é a minha noiva, uma é a minha Israel. Porque quando ela se converte ao Senhor, é sem precedentes. O que acontece no céu, a festa no céu, os anjos, aquela festa que vai acontecer nos céus. Nunca aconteceu antes de tão grande a alegria que vai acontecer lá no céu. Por isso que fala que é única. Essa é única, é única. Versículo 10 nós já lemos, né? Que fala sobre a alva do dia, né? Então nessa hora, Israel, que nós vemos aqui no capítulo 1, no capítulo 6, versículo 1, que Israel fala com essa noiva que foi transformada, né? Israel está falando com ela: vamos procurar juntos, vamos procurá-lo, vamos procurar o Messias. Eles estão se convertendo. Então eles são revestidos com uma luz que já é a transformação desse corpo, que eles vão receber um corpo novo, vão ser transformados nesse corpo, um corpo igual ao corpo do Messias, que pode ser materializado também, né? Olha só, versículo 11: desci ao jardim das nogueiras para ver os novos frutos no vale. Aqui fala quem é a Tirsa. Quem é a Tirsa mencionada aqui no capítulo 6, versículo 4? Formosa és como a Tirsa. Quem é a Tirsa? Aqui fala, versículo 11, quem é a Tirsa? Desci ao jardim das nogueiras. A nogueira é uma árvore que nasce naquela região ali da Galileia, e é uma árvore que produz uma amêndoa muito saborosa. E também as folhas servem de remédio, né? Essa árvore, a nogueira, é a mesma árvore que Arão cortou ali a vara
para colocar ali que floresceu e deu amêndoas. Então é a mesma árvore. O que está nos mostrando isso? Está nos mostrando que, assim como a vara de Arão floriu fora da arca e depois foi colocada dentro da arca, junto com os 10 mandamentos e junto com o maná de Deus que estava ali dentro da arca, existe um povo que floresceu fora de Jerusalém, fora de Israel. Esse povo que floresceu fora de Israel é o povo que estava espalhado pelas nações, que é comparado à vara de Arão que floresceu, que deu frutos. Porque quando a vara de Arão floresceu, Deus estava falando assim: esse aí é o meu escolhido também, esse aí é o meu escolhido. Deus estava falando para Moisés que Arão tinha sido escolhido para ser o sumo sacerdote. Né? Então nós vemos aqui a vara que floresceu fora da arca e depois foi colocado dentro da arca, assim como a tirsa, a igreja, os escolhidos. Quando eu falo igreja, estou falando os escolhidos, porque são um povo tirado de várias denominações, porque denominação não salva ninguém, o que salva é Jesus. Esse é o caminho, andai nele, o Messias, andai nesse caminho. Então nós vemos aqui que essa nogueira ali está fazendo uma lembrança da vara de Arão. A vara de Arão. E aqui fala assim, ó, vou descer o jardim das nogueiras para ver os novos frutos. Então aquelas pessoas, os novos frutos, aquelas pessoas que produzirão ainda os novos frutos, né? Os novos frutos. Quais são os frutos? As boas obras. Ó, como diz aqui no mesmo versículo, a parte B, que floresciam as vides e brotavam as romanzeiras. Então está falando aqui que a nogueira, a vide, que é Israel, e as romanzeiras, que são as boas obras. Então esses dois exércitos vão se unir e vão ser arrebatados juntos, a Israel de Deus e esse povo que estava espalhado, que tem o Messias, estava espalhado sobre o mundo, que aceitaram o Messias. Serão um povo só, nessa época serão um povo só e vão ser arrebatados juntos e vão formar a segunda fileira desses dois grandes exércitos, os que morreram em Cristo e os que serão ressuscitados em vida. Olha só então o versículo 12. Antes de eu sentir, me pôs a minha alma os carros do meu povo excelente. Aqui está falando carros. Carros do quê? Carros de guerra. O Messias está pronto para a guerra. O exército está pronto para a guerra. Ali está duas fileiras de dois grandes exércitos. E olha, o exército de Deus ele vem por cima, com os que já foram arrebatados, e os que estiverem vivos vão vir daqui, o inimigo vai estar cercado. Então são dois exércitos, olha a estratégia militar de guerra espiritual que o Messias tem. Olha só, o inimigo vai estar cercado, é de cima e de baixo, são dois grandes exércitos. E esse exército de baixo, como está escrito aqui no versículo 10, quem é essa que aparece como a alva do dia, a formosa, como a lua, brilhante como o sol, é resplandecida sobre nós a luz de Deus, como diz a bênção sacerdotal, né? Eles fazem assim com a mão, né? Isso significa shalom, né? Esse aqui é o shi do shalom do hebraico. Então o sacerdote faz assim com a mão e fala assim, né? Quando ele dá a bênção sacerdotal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Está falando justamente sobre isso, resplandecer o seu rosto sobre ti. Então essa que vem com o brilho de Deus, o brilho sobre nosso rosto, nós refletimos o brilho de Deus. Quem é essa que aparece como a alva do dia, que floresce como a lua, brilhante como o sol? São as bênçãos espirituais que estão sobre nós e nós somos brilhantes como o sol. Então, versículo 13. Volta, volta, ó Sunamita. Aqui tem a conclusão, né? Disso que eu estou explicando para vocês. Volta para que nós te vejamos. Por que olhas para a Sunamita como se fosse duas fileiras de dois exércitos? Aleluias! Então são duas fileiras de dois grandes exércitos. Esse exército que o Messias veio buscar na terra. Os escolhidos de Deus. Vamos então no próximo estudo estar falando sobre o capítulo 7, porque Deus mandou que eu falasse até o capítulo 7. Muita coisa aqui, irmãos, eu aprendi falando para vocês
coisa que eu aprendi na hora. Que eu falei, eu fiquei maravilhado. Nossa, era isso mesmo. Depois eu fui conferir, era isso mesmo. Deus que me passou assim a palavra e Deus deu a revelação na hora ali, né? Muita coisa que eu falei aqui foi revelado na hora enquanto eu estava falando para vocês. E eu aprendi junto com vocês sobre isso, sobre o capítulo de 1 a 7 de Cantares de Salomão. Deus mandou fazer até o 7. Então, o próximo estudo, fiquem atentos aí, se inscreva no canal, aciona lá o sininho para você ser notificado. Quando eu postar os estudos, você receber a notificação de que tem um novo estudo ali para você entrar e assistir, tá bom? Vou fazer uma oração então para você. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para pertencer a esse exército que ele vai vir buscar. Os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos. Não sabemos quando o Messias volta, não sabemos quando ele vai voltar, mas nós sabemos uma coisa, que se ele tardar, os que morrerem até lá vão no segundo exército. E os que estiverem vivos serão transformados e revestidos da imortalidade. Então, vamos subir, ou morramos ou vivamos, vamos subir com o Senhor, né? Então não se aflija, não se preocupe quanto a isso. Em algum exército você vai estar, em alguma fileira dos exércitos celestiais você vai estar, né? Então, se você quer aceitar Jesus para pertencer a esse exército, é como se estivesse alistando-se para a guerra. Então você levante a mão assim, eu vou estar orando para você, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida. Então você que quer aceitar Jesus, ore comigo. Pai querido, soberano e santo, é em nome do teu Filho amado, o Messias que nos foi enviado, que chega agora diante da tua santa e gloriosa presença, revestidos pelo sangue do Cordeiro, para não sermos fulminados. Senhor, eu peço agora sobre esta vida que está, Senhor, aceitando a Ti, Senhor. Escreva o nome, Senhor, desta alma no livro da vida, para que quando Tu vieres chamar o Teu povo nas nuvens, essa pessoa também possa ouvir o som de trombeta da Tua voz e ser arrebatada juntamente com o Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. Perdoa os pecados e que a partir de agora seja uma nova criatura, uma nova engenharia, que o inimigo não consiga mais entender para poder atacar, porque agora é uma nova engenharia. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E você que quer voltar para os caminhos do Senhor, ore junto comigo assim. Pai querido, em nome de Jesus, chego diante da Tua santa e gloriosa presença. Eu estive longe dos Teus caminhos, eu me desviei, mas eu quero voltar como filho pródigo. Eu quero voltar e estar na Tua presença novamente. Pai, eu quero participar desses exércitos que serão arrebatados. Por isso eu quero voltar e estar contigo. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Tira aquele asterisco que estava no meu nome. Se estivesse riscado, apaga esse risco, porque eu quero voltar a tomar posse das bênçãos espirituais. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, perdoa os pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa voltar a participar desse exército celestial. Amém, amém e amém. E você que encontra-se enfermo, saiba que no reino dos céus não tem enfermidade. Quando você aceita Jesus, o dom ministerial de Jesus é passado para você e você torna-se parte do reino dos céus. Então logo você é curado, não tem mais enfermidade no reino dos céus. Então as pessoas são curadas, os demônios são expulsos, as pessoas são libertas. Por quê? Porque no reino dos céus não tem demônio. Então quando você aceita Jesus, você recebe essa transformação também. Então você que está enfermo, eu vou orar por você agora. Pai querido, soberano e santo, Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Foi-nos dado o reino dos céus através do Messias que desceu aqui e com o seu próprio sangue comprou para ti, ó Pai, pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E agora, Senhor, o reino dos céus chegou até nós. Por isso eu te peço, Pai, que esta pessoa que está enferma seja curada agora. Toda enfermidade, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, essa dor na coluna, em nome de Jesus, seja repreendida e seja curada agora, em nome de Jesus. Pessoas que têm problemas mentais, seja curada. Problemas cardíacos, seja curado. Recebe aí um coração novo, recebe um rim novo, recebe pulmões novos, órgãos novos, porque os anjos trabalham para fazer esses órgãos e materializar no nosso físico
físico, do espiritual, eles materializam e você recebe órgãos novos. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor, essas pessoas enfermas. Pedimos agora, Pai, a tua cura, a tua unção, uma unção de cura, Pai. Manda ali agora, Senhor, um anjo, porque está escrito que tu dará ordens aos teus anjos ao nosso respeito. Manda um anjo, Senhor, ali onde está esta pessoa que tem essa enfermidade, para que esse anjo deita ali o bálsamo de Gileade, que vá com essa unção de cura, Pai, e vão curando essas pessoas enfermas. Em nome de Jesus, receba a cura, em nome de Jesus. Obrigado por você ter ficado até o final deste estudo, né? Se inscreva no canal para que você possa, né, então, estar recebendo o último estudo que eu vou fazer sobre o capítulo 7. E depois vou estar postando outros estudos também, né? Como, por exemplo, os 3 cálices da Páscoa que o Messias tomou, né? Os 3 cálices de vinho. O que representa esses 3 cálices de vinho? Esse vai ser o próximo estudo que eu vou colocar depois do capítulo 7 estiver concluído, tá bom? Então Deus abençoe você, sua casa, prospere e fique firme no Senhor, guarde os mandamentos no seu coração, para que quando o Messias voltar, ele encontre você limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro e na presença de Deus, para ser arrebatado e para ser transformado nesse exército celestial. Em nome de Jesus, fique com Deus. Amém.